Pais amados, que bênção! Estamos aqui, eu sou o pastor Peniel Dourado, estamos pastoreando uma igreja aqui no Paraguai, já estamos com 2 anos fazendo esse trabalho aqui na igreja em Pedro Juan Cavalheiro, no Paraguai. Antes de trabalharmos aqui, nós estávamos na Bolívia, por 15 anos estivemos na Bolívia, E antes de ir para a Bolívia, a gente também estava aqui no Paraguai, isso desde começo de 1995, Então, ficamos um tempo aqui trabalhando, eu juntamente com meus pais, e depois nós fomos para, isso em 2005, nós fomos para a Bolívia. Nós estamos aqui com alguns vídeos, respondendo algumas perguntas, e para mim é um prazer, responder a sua pergunta. E eu quero dizer que você, amado, você pode fazer sua pergunta, e eu vou estar aqui sempre que possível, trazendo um vídeo rápido aqui e trazendo uma resposta. Bom, a pergunta que nos foi feita foi como que a gente identifica o missionário, alguém que tem um conhecimento realmente de missões, e aquele que não tem. Isso é interessante, porque é importante a gente ter o contato quando se fala de missionário. Alguém chega, eu sou missionário, Mas a gente vai fazer aquela análise, aquele pensamento, se ele apenas está falando que ele é missionário, porque a igreja mandou e disse que ele é um missionário, e tem uma igreja apoiando, E às vezes manda ele para cá, para Bolívia, Paraguai, Peru, para algum lugar, e essa pessoa ela diz que é um missionário. Mas outro nível totalmente diferente é quando essa pessoa realmente ela tem uma visão realmente do que é ser um missionário, Então assim, uma das coisas que é bastante importante é a compreensão que a pessoa tem de que o serviço de missões é o alcance dos povos, O serviço de missões é o cumprimento da grande comissão, daquilo que está escrito lá em Mateus 28, 19, onde Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulo a todas as nações. E quando se fala em nações ali naquele texto, está falando quando está falando de nação, está falando de povos. Então assim, nesse contexto, nessa ideia, não é que alguém vem para cá para o Paraguai, quando alguém quer vir aqui para o Paraguai, ela não é como ela estiver saindo, por exemplo, de alguma cidade do interior de São Paulo e ela vai para a capital, ou ela sai da capital de São Paulo e ela vai para o interior lá, uma cidadezinha pequenininha lá do interior, entendeu? Onde ela vai encontrar brasileiros, onde ela vai encontrar pessoas falando português, aonde, entendeu? Tem uma cultura, de certo modo, você está no mesmo ambiente cultural. Então é importante você saber que você vai sair desse ambiente cultural. A visão de missões também inclui dentro do Brasil, Eu estou falando aqui o Paraguai, dando um exemplo de você sair do Brasil para fora do Brasil, Mas isso dentro do Brasil também, E tem muita gente que não tem esse entendimento. Vou citar o exemplo de São Paulo. O camarada está trabalhando em São Paulo, é um bom obreiro em São Paulo. Aí ele sai daí e ele vai trabalhar lá numa cidadezinha do interior do Nordeste do Brasil. Então ele tem que ter um conhecimento mínimo, básico, dessa mudança cultural, entender a mentalidade das pessoas. Senão, quando ele chegar lá, vai ter o choque cultural. Isso mesmo dentro do Brasil, mesmo a pessoa falando português e assim vai por diante. Então assim, o missionário ignorante, como a gente chama, é aquele que não entende isso, Não vai entender esse aspecto. E dentro dessa questão dele compreender essas mudanças de cultura, de povos, isso mesmo dentro do Brasil, dentro de São Paulo, vamos aqui, trazer para dentro de São Paulo. As pessoas falam, a gente está fazendo missões. Mas muitas vezes você está dentro de São Paulo e você tem um povo nigeriano ali. E os evangelistas não estão conseguindo alcançar os nigerianos. Por quê? Porque o nigeriano, eles estão dentro de São Paulo, eles se fecham, os haitianos também, os povos latinos, seja peruano, seja boliviano, seja, sei lá, que está ali por São Paulo, trabalhando pelo Brás, ou o povo japonês, coreano, Então são povos de cultura bastante diferente, que mesmo você sendo um evangelista, você tem dificuldade de alcançar essas pessoas. Por quê? Porque elas estão inseridas no ambiente cultural.
E você, para poder alcançar uma pessoa dessa, você tem que romper a barreira cultural, ou seja, você tem que gerar a conexão, aproximar dessas pessoas, rompendo essa barreira de cultura, gera conexão com essas pessoas e aí você vai pregar o evangelho para elas. Isso acontece com nigeriano, com haitiano, com japonês, com peruano, com boliviano e assim vai por diante. Isso dentro de São Paulo. E é nesse contexto que a gente fala sobre missões urbanas. Missões urbanas não é um simples serviço evangelístico, onde você pega uma caixa de som, vai lá para uma praça e prega para brasileiros e para todo mundo ali. Missões urbanas é o rompimento de uma barreira cultural mesmo dentro de uma cidade. Eu cito aqui São Paulo, posso citar Rio de Janeiro, posso citar Brasília, né? Então, você rompe aquela barreira cultural, gera conexão com aquelas pessoas para levar o evangelho àquelas pessoas, tá? Então, o primeiro ponto da ignorância é isso aqui. A pessoa não sabe, não tem uma ideia do que é missão, não tem a ideia dessa diferenciação cultural que existe de um povo para outro. Outro ponto também aqui que é bastante interessante é quando a pessoa, ela olha, isso falando de país, né? Ah, vou fazer missão, eu estou indo para a Bolívia. Ah, eu vou fazer missões, eu estou indo para o Paraguai. Então a pessoa, ela olha o país, ela olha aquela nação apenas como um país por um todo de alcançar. Ela entende que ali tem um Paraguai e ela entende que ali tem um povo paraguaio ali dentro. E ela perde a noção dos povos que estão dentro do Paraguai. Ela perde a noção dos povos que tem dentro da Bolívia. Então você tem que entender isso. O missionário, ele tem que ter um entendimento disso aqui. Então eu vou citar o caso do Paraguai. O Paraguai não tem só povo paraguaio. Tem o povo paraguaio como sendo povo da nacionalidade paraguaia, tá? Que está dentro da nação paraguaia. Mas dentro do contexto da grande comissão, que o foco é nos povos, né? Quando Jesus disse ir de fazer discípulo a todas as nações, Jesus está falando de etnos. Jesus está falando de povos, de etnia, não está falando de nação. Na realidade, vamos ser sinceros, na época de Jesus, esse contexto que nós temos hoje de nação, sabe? Brasil, Argentina, Peru, Paraguai, não tinha. Era outra formação política, né? Mas os povos sempre existiam, isso aí desde a época de Babel, né? Que foi dividido aí as línguas, etc. Então os povos sempre existiam. Então o missionário, ele, para que possa não ser um missionário ignorante, né? Que não tem entendimento de nada, ele tem que ter a visão dos povos. Ah, eu estou indo para o Paraguai. A minha pergunta é, como é que você vai trabalhar no Paraguai? Aqui nós temos os povos guaranis, e dentro dos povos guaranis, vamos aqui aprender uma coisa, nós temos mais de 10 divisões familiares dentro dos povos guaranis. Essa nossa região aqui, que é a da fronteira aqui de Pedro Juan Cavalheiro, é chamada, é a família, a clã, né, guarani, chamada Paitauterã. Só dentro do Paraguai são mais de 10, isso para que você possa entender. Aqui nós temos também os povos, o povo adioreu, né? E aí nós temos o povo paraguaio, que é aquela mistura, né, dos povos indígenas locais, né, que é os guaranis, e também pelos espanhóis. Vai misturando, né? Vai casando e etc. Mistura descendente de europeus com guaranis, descendente de europeus com adioreu, descendente de europeus com outros, e assim vai virando. E sei lá, casa um guarani com um quechua. Tô dando só um exemplo aqui. Quechua já é lá da Bolívia, né? Peru. Mas casa no Paraguai, tira a documentação, Paraguai, né? E vai tendo essa mistura. Sendo que o Brasil nós temos muito mais essa mistura, o Paraguai não tem tanto, né? Um exemplo disso que a gente pode ver é que no Paraguai a gente praticamente quase não tem negro no Paraguai, né? Como nós temos na Bolívia. Na Bolívia nós temos o negro, no Peru também, né? Na Colômbia, muito negro, Brasil, né? Já o Paraguai não, você já não encontra isso aí. Então assim, você ter esse entendimento dos povos, a Bolívia, vamos dar aqui um exemplo da Bolívia. Ah, eu tô indo para a Bolívia. E aí você faz uma pergunta para a pessoa, se você já procurou estudar um pouco e entender os povos dentro da Bolívia, irmão, são mais de 30, tá? São mais de 30 povos ali. Eu vou dar os 5 principais. Nós temos o povo Quechua, que é na região de Cochabamba. Nós temos o povo Aymara, que é na região de La Paz. Nós temos os Guaranis, que é já ao sul da Bolívia. Nós temos os Guarádios, que é próximo ali à cidade de Santa Cruz.
E nós temos também o povo, tem a Tictania, a região da Tictania é onde fica entre a Santa Cruz e vindo para o lado do Brasil, né? Se você pegar o mapa da Bolívia, entre Santa Cruz, você dá uma olhada lá, Santa Cruz de la Sierra, que está no meio, vindo toda essa região para o lado do Brasil, essa é a região da Tictania. Nós temos também, aí dentro da Tictania tem os povos adioreus, tá? Que é dividido os povos de adioreus, tem mais ao norte, mais ao sul, tá, né? E também nós temos, que é o maior povo dentro da Bolívia, que é o povo Camba, né? O Camba já é aquela mistura do espanhol com os povos indígenas nativos da parte baixa da Bolívia, tá? Então são os povos indígenas da região amazônica que vieram para cá, os espanhóis vieram, começaram a casar com esse pessoal, fazendo essa visão, surgiu o povo Camba, tá? Então assim, cada povo desse, muitos deles falam de línguas diferentes, no caso o Quechua fala o Quechua, o Aymara, Aymara, o Adioreu fala o Adioreu, né? O Guarádio, os povos Guarádio, Guarani, Guarani, já o Camba ele fala o espanhol, tá? O Camba ele fala o espanhol. Então, amado, e cada povo desse tem uma cultura diferente, cada povo desse tem uma forma de ver o mundo diferente, e assim vai por diante. Se você vai para o Peru, mesma coisa. Se você vai para o Equador, mesma coisa, tá? E a grande questão é que o grande problema é que nós dentro do Brasil aprendemos a ter uma visão muito mais nacional, que eu não estou dizendo que é errado, mas quando se trata de missões, você tem que ampliar um pouco mais essa sua mente. Você não pode ter uma visão de Brasil é o Brasil inteiro, sendo que o nordestino é diferente do sulista. Se você vai para o sul do Brasil, e hoje um dos lugares mais complicados de pregar o evangelho e de ter o avanço do evangelho é no sul do Brasil. E um dos motivos, eu tenho procurado, já tenho recebido mensagens de irmãos que trabalham no sul do Brasil, e tem me falado isso aí. Um dos motivos que freia o avanço do evangelho no sul do Brasil é justamente essa diferença de povos ali, entendeu? E que traz uma cultura muito fechada ao evangelho. Então nós temos os portugueses, os italianos, os alemães, os japoneses. Aí você tem também um povo muito fechado na sua própria cultura, que é o povo de descendência afro. Nós temos vários quilombolas no sul do Brasil, quilombos, aliás, né, no sul do Brasil. Então, fechando aqui, para a gente fechar o nosso vídeo, o missionário que ele tem um pouco de conhecimento, ele vai ter essa base de conhecimento, é entender que o foco dele não é uma nação, mas o foco dele são os povos que estão dentro daquela nação. E muitas vezes um povo, uma parte daquele povo está do lado do Brasil, outra parte está do lado do Paraguai, outra parte está do lado da Bolívia, tá? Rompe muitas vezes essas fronteiras, né, políticas. Isso aqui é bastante importante a gente ter o conhecimento disso aí, tá bom? Então, se você quiser ser um missionário e que não quer ser um missionário ignorante, amado, eu aconselho você a estudar. Quando você vier ao Paraguai, quando você, eu quero ir para a Bolívia, eu quero ir para o Peru, procure entender os povos ali, estude a cultura daqueles povos, né? Que aí você vai ter muito mais facilidade do rompimento dessa barreira cultural, gerar conexão e aí fazer um bom trabalho naquele lugar, tá bom? É isso aí, um abraço.